SA. 13h46, Marcos Santos já aqui conectado com a gente no quadro Cerveja de Conteúdo. Boa tarde para você, Marcos. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Thalita? Boa tarde e bem-vindo a todos aí. Tudo certo. Vamos continuar nosso giro, né, pela Copa do Mundo. A gente tem falado já há alguns dias sobre algumas cervejas aí típicas de alguns países que estão aí na Copa do Mundo. E hoje a gente fala sobre o Grupo F. A gente começa falando sobre a Holanda, Marcos. E eu queria que você trouxesse pra gente qual que é a cerveja holandesa aí mais famosa. Bem, a mais famosa, né, sem dúvida, é a Heineken, né, que ela tem lá, inclusive, um ponto de visitação e tudo mais, e realmente ela é a mais famosa do país. E eu também tenho outras marcas bem importantes quando eu pego e falo de Holanda, principalmente se eu já começar aqui a pegar e tratar alguma coisa em relação a cervejas trapistas. Então eu tenho as cervejas trapistas, também tenho tantas outras cervejas holandesas aí que são muito importantes no mercado do dia a dia lá do holandês. Uhum. E ainda lá na Holanda, qual que é o estilo mais predominante das cervejas por lá? Principalmente acho que as mais populares, né? Então, acho que as mais populares, sem dúvida, a gente está falando no caso da Heineken, né, que ela é uma American Premium Lager, e mesmo estando lá na Europa, e depois vai ver algumas cervejas que são da linha das trapistas. Daí sim serão cervejas mais alcoólicas, com cores diferenciadas, como é o caso da Double, da Triple e também da Quadruple. Então daí chega esses estilos, né, esses para pegar e completar aí todo esse sucesso das cervejas holandesas. Uhum. Bom, agora a gente fala do Japão. E eu queria que você trouxesse também para a gente, por favor, as características das cervejas japonesas. Claro, quando a gente pega e fala da cerveja japonesa, algumas pessoas talvez não fazem ideia, mas sim, eu tenho bastante sucesso em relação às cervejas que são mais de entrada, se assim quiser chamar, né? Que daí são as cervejas massivas, assim como a Heineken no caso da Holanda, e daí a gente vai falar de Asahi, de Kirin, aquela Kirin que já teve no Brasil no passado, né? Que ela até foi dona da nova Skin, Sapporo, Orion e tantas outras, exatamente, que representam essas cervejas mais de entrada ali no Japão. São cervejas mais leves, mais refrescantes, e é exatamente essa que é a proposta dessas cervejas japonesas. Bom, a gente muda agora para a Suécia, porque lá, inclusive, tem uma questão do álcool forte, né? Ser controlado em alguns pontos. Sim, exatamente. Além de eu poder falar acho que é mais tradicional quando eu pego e falo de Suécia, é a Maristades, né? E daí eu tenho mais realmente essa ideia em relação a álcools mais pesados, e daí tem uma lei de monopólio estatal, Systembolage, que exatamente faz todo esse controle em relação a os valores que eu vou pagar diferenciados quando eu tiver álcool acima de 3,5%, e as pessoas também só podem tomar a partir de 20 anos, enquanto aqui no Brasil é 18, lá eu preciso ter pelo menos 20 anos para poder consumir bebida alcoólica aí na rua, vamos falar assim. E as cervejarias artesanais, elas são fortes na Suécia? Na Suécia, sim, começou a ter um processo de cervejas mais
fortes não, mais presentes quando eu pego e falo das artesanais, e isso está trazendo um sucesso aí nos últimos anos, onde está crescendo, né, exatamente a quantidade de cervejarias artesanais por ali, né, por ali na Suécia. Bom, a gente muda de grupo agora, vamos para o grupo G? Começar pela Bélgica, porque por lá também aí tem as suas características, né? Tem as marcas mais populares também, e uma delas, inclusive, é conhecida por aqui. Sim, exatamente, você tem razão, porque quando a gente pega e fala lá, assim como o primeiro destaque que se vem para a Holanda foi exatamente a Heineken, aqui é a mesma coisa quando eu pego e falo da Stella Artois. Então a Stella Artois é uma cerveja de destaque, extremamente conhecida, quando a gente pega e fala de Bélgica, né, em relação às marcas mais populares, o que aqui não, no passado tinha bastante, hoje é um pouco mais raro de eu pegar e encontrar, que é exatamente a Leffe, e também a Jupiler, são outras duas marcas bem tradicionais e comuns aí, e daí eu posso dizer, né, as tradicionais, né, que até mesmo aqui no Brasil, quando a gente vai num supermercado, eu vou conseguir encontrá-las em destaque, que é exatamente Duvel, Delirium, são as duas principais aí que elas se despontam aqui no nosso mercado também. E eu não posso esquecer, quando eu pego e falo de Bélgica, assim como eu falei das trapistas lá na Holanda, eu também tenho as trapistas aqui no caso da Bélgica, e daí principalmente na região ali da Grande Bruxelas, vamos falar assim, eu vou ter as cervejas que são selvagens. Então eu tenho Cantillon e tantas outras ali naquela região, que isso pode pegar e tratar exatamente, né, as nossas cervejas aí. E qual que é a característica mesmo do sabor? Se eu for pensar em relação às cervejas tradicionais, então é uma cerveja massiva normal como eu tenho aqui. Agora, quando eu já falo das cervejas que são aí as trapistas, ou mesmo eu vou pegar por partes. Então, quando eu pego e falo das trapistas, eu estou pegando e trazendo qual conhecimento? Que eu vou ter cervejas que serão mais alcoólicas, trarão mais frutados, trarão diversas outras nuances que me destaca muito em relação à diferença que uma cerveja pode ter em relação à cerveja tradicional, né? Então, quando a cerveja tradicional normalmente só me traz aí um pouquinho daquela ideia de pão, de um frutado, tal. Desse caso já me traz aí outras nuances diferenciadas, que isso me faz uma diferença bem grande. E se eu for pegar e falar das cervejas que são as selvagens, que a gente pega e fala, né? Então aí eu já tenho uma outra pegada que me traz bastante acidez. Alguns casos eu vou ter essa acidez com adição de suco de frutas, geralmente prensado a frio, e muitas vezes tem até mais de 30% do volume vai ser dessas frutas aí que foram adicionadas. E para a gente poder encerrar, Nova Zelândia, queria que você trouxesse também quais estilos são mais consumidos por lá. Então, a Nova Zelândia, eu tenho, acho que eu já devo ter soltado em algum episódio aqui, eu tenho um carinho especial, porque eu fiquei morando lá por um período de tempo, e conheci até algumas fábricas lá, e daí assim, tanto a Panhead quanto as Splates, elas são excelentes cervejarias, elas têm suas nuances específicas. Lá também eu já comecei a usar alguma coisa como aqui no Brasil, de trabalhar com lúpulos específicos ali da Nova Zelândia. Então, dois extremamente famosos é exatamente o Nelson Sauvin e o Motueka, que são aplicados por lá, muitas das vezes trazendo nuances mais, com uma intensidade maior de amargor, tipo que a gente pega e fala por aqui de APA ou IPA, e daí no caso é exatamente isso que eu tenho por lá, com essas nuances diferenciadas. Perfeito, então, Marcos Santos participando aqui com a gente no quadro Cerveja de Conteúdo. Obrigada mais uma vez.
Obrigado vocês, fiquem bem e saúde sempre. Saúde, obrigada. 3h56.